Fala galera do nono ano, beleza? Estamos aqui para mais uma videoaula da Rede Agro de Ensino, sejam todos muito bem-vindos. Hoje faremos a segunda parte do assunto sobre as ditaduras e revoluções da América Latina, tranquilo? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Argentina e o Paraguai. Se você pegar a videoaula anterior, você vai perceber que alguns países se tornaram ditaduras com apoio da direita e outros ditadura com apoio da esquerda. Portanto, esse processo ditatorial aconteceu na América Latina. Mais uma vez eu volto a lembrar vocês, eu sei que vocês lembram disso e sabem, mas dentro do contexto da Guerra Fria, tá? Guerra Fria, aquele problema gerado a partir da Segunda Guerra Mundial, em que duas superpotências tensionavam e disputavam a superioridade sobre a outra potência no mundo, envolvendo as outras nações, para influenciar política e economicamente as outras nações a partir do seu interesse, tá bom? Então, foi dentro desse contexto de Guerra Fria que a América Latina passou pelo processo ditatorial. É bom lembrar que aqui o Brasil vivenciou essa ditadura militar e também foi tão cruel como as ditaduras no restante da América Latina, tá? Vamos lá. Argentina. Bom, os nossos irmãos, a Argentina passou por um período turbulento. O populismo na Argentina, outro videoaulazinho que nós fizemos aqui, falando sobre o populismo na Argentina, e vocês lembram disso. No populismo na Argentina se sobressaiu a figura de Juan Perón e a sua bela esposa Eva Perón, que foi importantíssima dentro desse processo de aceitação do peronismo lá na Argentina. Ele foi deposto em 1955 e volta ao poder em 1973. Ele volta ao poder, mas já não tem mais a força que tinha antes. E de 55 até 73, quando ele volta ao poder, a Argentina passa por uma sucessão de golpes e conflitos políticos aí que vão tensionar dentro da Argentina uma possibilidade política, tá? Em 1976, temendo que o Perón aproximasse, ele volta a governar em 73 e fica até 76, quando a direita do país se une aos Estados Unidos e promove uma ditadura na Argentina, tomando o poder de Juan Perón. E aí começa essa ditadura, e essa ditadura tem um detalhe, ela foi mais breve do que a ditadura no Brasil. Ela começou em 76, foi até 1983. Ela não teve grande sustentação, porque já era conflitante esse processo político na Argentina, e também nos anos 80 a política dos Estados Unidos muda em relação às ditaduras, já que a União Soviética já demonstrava toda a fragilidade. Então, se uma das potências mundiais que rivalizavam na Guerra Fria estava perdendo o seu poder, a outra não precisava mais investir num tipo de regime de governo ditatorial que era prejudicial, inclusive, aos interesses estadunidenses, que pregava a ideia de liberdade, inclusive política. Por isso, os anos 80 foram anos em que as ditaduras começaram a cair. E na Argentina, apesar de ela ter começado em 76, ela cai em 1983, antes mesmo da ditadura no Brasil acabar. Aqui no Brasil a ditadura acaba em 1985, na Argentina em 83. Vamos lá? Como é que se deu esse processo? Da mesma forma que a ditadura no Brasil e nos outros lugares da América Latina, surgiram movimentos contrários à ditadura. E muitos desses movimentos armados, chamados de guerrilhas urbanas, tá? Durante essas guerrilhas urbanas, esses grupos armados faziam atentados à bomba e tal. Só uma observação importante: na Argentina, antes mesmo de ocorrer a ditadura militar, existia um grupo armado de direita, um grupo terrorista de direita, que defendia o capital dos Estados Unidos, lá na Argentina, que era chamado AAA. Você assistiu o filme Triplo X? Aqui tinha o AAA, que era anticomunismo da Argentina, tá? Era aliados anticomunistas da Argentina, AAA, tá? Esse AAA aí, ele promovia atentados à morte, aprisionava e torturava as pessoas sem serem da polícia, nada. Eram grupos terroristas mesmo, tá? Grupo terrorista mesmo.
de direita. Tá? Porém, esse grupo terrorista de direita ele também termina sendo sufocado quando os militares assumem o poder e tomam o poder de fato. Tá? Esse grupo de direita ele simplesmente é silenciado, até porque ele é incorporado pela direita que assume o poder a partir da força dos militares. Tá? Eles criam campos de detenção, e esses campos de detenção, pessoal, lembram muito os campos de concentração de Hitler, tá? Lá na Alemanha, onde as pessoas eram torturadas e assassinadas. E aí surgem os movimentos contra o regime. Os movimentos que vão de 1976 a 1983 vão tentar fazer com que esse regime se fragilize. E um desses movimentos são os montoneiros e o Exército Revolucionário do Povo. E tem um movimento, esses dois movimentos são movimentos engajados, políticos, mas tem um movimento espontâneo que vai fazer com que a sociedade como um todo se sensibilize com a situação dessas pessoas, que é o movimento das mães da Praça de Maio. São as mães das pessoas que eram presas e desapareciam e eram exiladas ou eram mortas pela ditadura argentina, da qual mataram milhares de pessoas, inocentes inclusive. Essas mães saíam às ruas pedindo para que dissessem onde estavam seus filhos. Tá? Aqui ó, o movimento aqui, ó, as mães da Praça de Maio. Tá? E esse movimento ganhou a simpatia não apenas dentro da Argentina, mas como fora da Argentina, na Europa e até nos Estados Unidos. Enfim, a ditadura na Argentina foi se fragilizando. E em 1982, já percebendo que não tinha mais como manter a ditadura, a cúpula das Forças Armadas Argentinas invade uma ilha que era de posse da Inglaterra, embora fosse dentro da América do Sul. Pelo menos era uma ilha reivindicada pela Argentina, mas que era de domínio da Inglaterra, as Ilhas Malvinas. Se você pesquisar no YouTube, vai ter lá vários confrontos das Ilhas Malvinas. Tá? E eles invadiram as Ilhas Malvinas e declararam guerra à Inglaterra. Veja aí, pessoal, a Argentina, com o seu exército de terceiro mundo, chamando para abrigar a Inglaterra, um país desenvolvido com um arsenal militar capaz de entrar numa guerra mundial. Obviamente, essa tentativa dos argentinos era muito mais para poder tirar o foco dos argentinos do fim da ditadura e fazer com que criasse o sentimento de união nacionalista entre os argentinos e assim perdurar ainda mais essa ditadura. O problema é que a Argentina foi massacrada em pouco mais de um mês, 2 meses. A Argentina perdeu essa batalha, ficaram desmoralizados os argentinos, o exército argentino, a população argentina, ao invés de sentir orgulho nacional, se sentiu ferida e o regime militar na Argentina caiu justamente com a Guerra das Malvinas de 1982, instaurando na Argentina um processo democrático que existe até hoje. Beleza? Então esse foi o processo de ditadura na Argentina. Lembrando que na Argentina, no Brasil foi diferente. Os militares promoveram uma transição lenta, gradual e pacífica. Né? Aqui a ditadura do Paraguai. Pessoal, o Paraguai promoveu, talvez tenha sido a mais cruel das ditaduras. Pinochet e o Alfredo Stroessner. Stroessner foi um ditador que mais tempo passou no poder. Ele governou o Paraguai de 1954 a 1985. Foram 35 anos governando. Tá? Ele, da mesma forma que as outras ditaduras, ele se aliou aos Estados Unidos. Né? Da mesma forma que a ditadura aconteceu no Brasil e na Argentina, ele se aliou aos Estados Unidos e o discurso dele de anticomunismo fez a aproximação, deu a ele o apoio ainda nos anos 50, assim que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. Ele teve grande apoio dos empresários que temiam o avanço comunista, tá? E as pessoas que não conheciam, e até mesmo setores da igreja que temiam o comunismo, até por não saber de fato o que era o comunismo ou o socialismo. Então ele começa com um discurso anticomunista, passa a ter apoio dos Estados Unidos e toma o poder no Paraguai. E a partir daí ele passa a exercer um governo ferrenho, com repressão violentíssima à sociedade, muito mais violenta do que aconteceu no Brasil. Tá? Ele promovia
ele falseava a democracia, ele fazia uma eleição, mas só tinha ele como candidato. Só tinha ele como candidato, para que ter eleição? E ele não permitia que houvesse muitos partidos, era unipartidarismo, só tinha um partido dele. Isso causava grande descontentamento e existia muitos movimentos contrários à ditadura de Stroessner. Porém, essa ditadura ela permaneceu, e, apesar de surgir vários movimentos, inclusive armados dentro do Paraguai, esses movimentos eram eficientemente sufocados. Porém, chegamos nos anos 80, com os Estados Unidos tirando o apoio a todas as ditaduras militares da América Latina, e aí é um ponto comum entre todas as ditaduras militares da América Latina, ditaduras capitalistas. Os Estados Unidos tiram o apoio das ditaduras dos anos 70 e dos anos 80, e com o fim do apoio dos Estados Unidos, o Stroessner perde muito seu poder, sobretudo dentro do exército. E em 1989, os próprios militares do exército tomam o poder, destituem Alfredo Stroessner, ele aqui o ditador, e estabelece um processo democrático no Paraguai que se estende até os dias atuais. Beleza, galera? Aqui uma foto aqui do período, e aqui uma foto corriqueira em que os soldados estão avançando contra a população e mais soldados militares aí prontos para descer o aço na população, que era assim que era feito durante o processo ditatorial. Descer o aço na população, não importa se era certo ou errado, depois perguntava, tá bom? E por fim, as comissões da verdade. Acabando esses processos ditatoriais na América Latina, e aí volto a repetir, estou falando repetidamente, as ditaduras militares na América Latina, ditaduras capitalistas e mesmo socialistas, elas estão relacionadas à Guerra Fria. A maior parte dos países se tornaram ditaduras capitalistas com apoio dos Estados Unidos. Quando acaba essas ditaduras, e acaba porque os Estados Unidos não têm mais interesse nas ditaduras militares, até porque a União Soviética já estava se fragilizando e o fim da Guerra Fria já se aproximava, os países começam a se tornar democráticos novamente. O retorno da democracia faz com que as pessoas voltem a lutar pelo direito de saber onde estão seus filhos. E aí começam a surgir as comissões da verdade. Essas comissões da verdade, elas ganham nomes diferentes para cada lugar. Tá? Na Argentina são Comissão sobre Desaparecidos da Argentina. No Haiti são Comissão de Esclarecimento Histórico do Haiti. E por aí vai. Em todos os lugares vão ganhar nomes específicos dos seus países. Mas o que é que eles querem? Eles querem, buscam elucidar os crimes ocorridos na ditadura, preservar a memória do que foi a ditadura, para que isso não venha a se repetir, para que os filhos das pessoas no mundo atual não sofram o que os filhos dessas pessoas, os parentes dessas pessoas sofreram, pelo fato de serem discordantes de um regime de governo, pelo fato de não aceitar que o governo cometa erros e falar. Na verdade, a maioria das pessoas que foram presas na ditadura militar, elas não eram ligados a grupos terroristas, simplesmente não concordavam com o processo ditatorial. E aí temos artistas, cantores, intelectuais, professores, médicos, engenheiros, temos trabalhadores da engenharia, do setor público e privado. As pessoas não podiam manifestar suas ideias livremente e por isso eram presas. E a Comissão da Verdade, ela se movimenta nesses países da América Latina em congressos, em integração através de produção de documentos ligados à ONU, ligados aos direitos humanos, para que as pessoas tenham consciência do perigo que é um processo ditatorial. Beleza? Então, é isso aí, galera. Essa foi a nossa videoaulazinha de hoje. Um forte abraço a todos vocês. Acompanhem o nosso material, leiam o material do site, tem muita coisa bacana lá. Vão além disso, vejam pelo YouTube os vídeos que a gente está sempre indicando aqui, beleza? E assistam as videoaulas. Valeu, galera. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, fui!